Bom, agora que nós definimos aqui a classe das funções de ativação, o próximo passo é nós decidirmos juntos aqui como vamos estruturar a informação que compõe a arquitetura da nossa rede, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma: toda essa informação da arquitetura da rede ela vai ser consolidada numa variável. Primeiro aqui vamos botar um título, né? Vou botar aqui, ó, arquitetura. Isso, para ficar organizada, né? Então, toda essa informação ela vai ficar, né, consolidada em uma única variável, texture, e ela vai ser o quê? Uma lista, onde cada posição dessa lista a gente vai ter informações camada a camada da nossa rede, onde a primeira posição da lista é a camada de input, a última posição dessa lista é a camada de output, e toda a informação que está entre uma coisa e outra são as camadas escondidas, né? Então vai se dar da seguinte forma: cada uma dessas posições vai conter um tuple. Dentro desse tuple vão ter duas informações. O número de neurônios naquela camada. Então, por exemplo, na primeira camada vai ter só um neurônio, porque é só um input. E a segunda posição é a função de ativação que conecta esta camada com a camada anterior. Como essa daqui é a camada de input, então não tem nenhuma função de ativação. Então, o segundo espaço desse tuple vai ficar vazio. A segunda camada, que é a primeira camada escondida, a gente vai colocar, por exemplo, 30 neurônios, né? E aí a gente coloca aqui a função de ativação como sendo tangente hiperbólica, certo? Eu vou dar uma copiada aqui. Terceira camada, né? Vamos botar aqui a primeira camada escondida com, sei lá, 30 neurônios. Terceira camada, vamos botar aqui uns 40 neurônios. A gente bota aqui uma quarta camada com 50 neurônios. E aí a última camada vai ter um único neurônio, porque é um único output. E a última função de ativação a gente coloca como linear, que é uma escolha tradicional, né? Em problemas de regressão, que é o nosso, né? Então aqui eu vou pilhar isso daqui para ficar um pouco mais claro, né? A morfologia aí da nossa arquitetura. Então aqui a gente está propondo uma rede neural com 5 camadas, 3 camadas escondidas, um único input, um único output, as funções de ativação das camadas escondidas são tangentes hiperbólicas, cada camada escondida tem um número diferente de neurônios. E a última camada, um único neurônio também, porque é um único output, e são ativação linear. Essa aqui a gente vai condensar toda a informação que compõe essa arquitetura, tá? E agora a gente tem que trabalhar na nossa classe, a classe dos modelos MLP, né? Que vai ler a informação dessas arquiteturas e, de fato, compor o modelo. Então, vamos lá, vamos definir a classe MLP. A primeira coisa que ela vai fazer é herdar tudo que vem da classe Activation. Bom, para a gente poder ter acesso, né, a, a justamente a todas as funções de ativação que a gente implementou ali atrás, né? Vou descer essa variável arquitetura aqui para baixo, né, para a gente implementar aqui tranquilamente. Então vamos lá. Essa classe MLP ela vai herdar tudo do Activation, tá? Vou definir aqui nosso construtor, igual a gente fez ali atrás, né? Vou ter aqui um self, aí ele vai ler a informação tipo architecture, certo? E aqui a gente vai chamar o construtor do Activation, né? Super, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui no nosso método, né? É um atributo, atributo privado. Então vamos lá, self, ponto, architecture, beleza? Vai receber architecture.
Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é definir uma variável, outro atributo, que é o número de camadas da nossa arquitetura, né? N layers. Esse cara vai ser o comprimento do architecture, né? Que é uma lista que contém informação de todas as camadas. Então, o comprimento dessa lista dá exatamente o número de camadas que a gente quer. A gente pega aqui, ó, copia. Ok. Bom, a próxima variável que eu vou colocar, que vai ser importante para nós definirmos os pesos, né? Vai ser o número de conexões da nossa rede. Quem é o número de conexões da nossa rede? É o número de camadas menos 1. Por quê? Nessa arquitetura que a gente está usando de exemplo, nós temos 5 camadas. O número de conexões é o quê? Uma conexão, duas conexões, três conexões, quatro conexões. Então, 5 camadas, 4 conexões. Sempre n menos 1. Tá? Por que a gente fala isso? Porque a informação dos pesos, que é a informação que descreve como cada neurônio de uma camada se conecta com a camada anterior, né? Existe exatamente para definir essas conexões. Então, o número de pesos, ou seja, a informação de pesos vai ser uma lista de matrizes, né? O comprimento dessa lista vai ser exatamente o comprimento, vai ser o tamanho de conexões. Então, aqui vai ser uma lista com 4 pesos, certo? Então, vamos lá. A próxima coisa que a gente tem que aqui definir, obviamente, são os pesos. Self W, certo? E aqui o que a gente vai fazer? Esse W pode acontecer duas coisas. A gente pode já fornecer de cara esses dados. Vamos supor que a gente já tenha bons pesos para um modelo e a gente só quer imputar esses pesos e usufruir desse modelo, certo? Então aí você entra com o valor dado. Mas aqui eu vou definir como default um none, né? Ou seja, é o caso que você não está imputando peso nenhum. Você, nessa situação, vai ter que inicializar esses pesos, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. No caso de W ser none, ou seja, if W is none, aí a gente tem que inicializar esses pesos. Como que se inicializa esses pesos? De maneira estocástica. A gente vai ter que implementar isso também. Mas aí isso aí vai virar o quê? Um método privado aqui da nossa classe. Vai ser o wait initialization. Certo? Else self dado vai receber o dado. Ou seja, se esse valor aqui não for non, então W vai receber dado. Tá? Perfeito. Agora o que a gente tem que fazer é implementar esse método aqui, né, para a inicialização dos pesos. Então, vamos lá. Definir esse cara. Self. Como que a gente define esse cara? Para isso aqui, a gente vai usar um recurso de Python chamado list comprehension, já que a gente tem que definir uma lista de matrizes cujos números de linhas e colunas dessas matrizes, essas informações dependem exatamente do número de neurônios camada a camada, certo? Então, o que a gente tem que fazer é montar uma lista de matrizes aleatórias, né, sorteadas entre -1 e 1, que geralmente é assim que se inicializa pesos, sorteando valores entre -1 e 1, de tal forma a montar essas matrizes com as dimensões corretas. Então, a gente vai ter que varrer, né, fazer um loop for, para acessar a informação camada a camada do seu número de neurônios para conseguir montar as matrizes de maneira correta. Eu poderia abrir um loop for, definir uma lista inicialmente sem nada dentro, e na medida que a gente vai loopando camada a camada, a gente vai construindo, concatenando esses pesos ali dentro, né? A gente pode fazer isso ou um recurso mais pythonico, que é o list comprehension. Você já define aqui uma lista, aqui, ó, vou abrir aqui, ó, definir uma lista, onde aqui, primeiro, eu estabeleço uma regra, certo? Uma regra de conta que vai definir os valores de cada posição dessa lista. Aí, dentro dessa regra aqui, que vai variar a depender de alguma coisa que vai estar iterando, uma variável que vai estar iterando, no caso aqui é a camada que vai iterar, layer.
Aí a estrutura do list comprehension é dessa forma aqui. A regra layer for layer, que é a variável que você aqui tá iterando, dentro de algum determinado range. Que range é esse? Esse range é exatamente o número de conexões, certo? E, novamente, o número de pesos vai ser igual ao número de conexões. E o peso é uma entidade que está entre camadas. Vamos lá. Self n connections. Perfeito? Agora, que regra é essa daqui? Que conta, né? Esse aqui que a gente tem que trabalhar agora, né? É aqui que a gente vai criar as várias matrizes. Então, vamos usar aqui o random do NumPy para construir as matrizes randômicas. Random. Certo? E aí, aqui o que você tem que fornecer? Você tem que fornecer o shape das matrizes aleatórias que vão ser construídas, tá? Então, aqui vamos definir esse shape. Então, vamos lá. O número de linhas, né, desse peso vai ser igual ao quê? Self. Aí eu vou pegar o quê? As informações do número de neurônios estão aonde? Lá no architecture. Então, você tem que acessar o architecture. Tá? Esse architecture, novamente aqui, ó, é uma lista de tuples. Então, a gente tem que acessar a posição em questão, tá? E que posição é essa? É dada pelo iterador layer aqui, né? Essa variável aqui. Layer. Beleza? Então aqui eu acesso esse primeiro tuple, por exemplo. Só que eu não quero pegar a informação do tuple todo. Eu quero pegar a primeira informação de cada tuple. Então isso aqui acesso o tuple, cada uma das camadas. E aí agora eu vou pegar, ó, a primeira posição. Certo? Desse tuple, para pegar só os valores de neurônio. Perfeito? Beleza. Então, esse aqui é o número de linhas. Só que esse número aqui não é o número que a gente tem que usar para definir esse número de linhas. A gente tem que somar mais um aqui. Por quê? Porque você lembra lá na teoria que a gente representa a informação do bias dentro dos pesos? Então você basicamente vai ter que concatenar uma informação a mais. Então para isso aqui que a gente soma mais um, para criar mais uma posição, para essa posição extra ser um número aleatório que vai representar os bias, né? Beleza. Agora o número de colunas. Essas matrizes aí que vão definir os pesos. O número de colunas é muito parecido. Eu vou extrair também essa informação aqui do Architecture. Só que, novamente, pesos, eles carregam consigo a informação que conecta uma camada a outra. Então, se eu já peguei aqui desta camada, certo? Agora eu tenho que pagar da seguinte. Perfeito? Porque a gente está barrendo de layer, né? Dentro desse range aqui de N connectors. Ou seja, é um número que vai variar de 0, 1, 2 e 3. Ele não vai até o 4, que é a última posição, porque é o número de conexões e não o número de camadas. Perfeito? Então ele vai pegar aqui, na primeira iteração, vai pegar o número de neurônios da primeira camada, da camada 0, e da camada 0 mais 1, da camada seguinte. E por aí vai, até estabelecer todos os pesos. Perfeito? Agora, o que acontece? Esse comando nRandom aqui, ele sorteia valores entre 0 e 1. A gente precisa sortear valores entre -1 e 1. Como é que a gente faz isso? Só você multiplicar tudo por 2, tá? E quando você multiplica tudo por 2, você então passa a sortear números entre 0 e 2. E depois você faz o quê? Você vem aqui, ó, e subtrai 1. Então você pega algo que está entre 0 e 2 e dá uma shiftada para baixo. Então fica variando entre -1 e 1. Esse é o macete, tá? Dessa forma aqui, este list comprehension aqui consegue compor a lista de pesos que a gente deseja, tá? Agora vamos implementar aqui alguns acessos, né? Vamos botar aqui o decorator property para a gente ter acesso, primeiro, né, à arquitetura. É bom a gente ter acesso à arquitetura do modelo que a gente está construindo, até para a gente salvar esse tipo de informação. Self. Turn. Self. Feito. Vou dar uma copiada e uma colada aqui. Outra coisa que a gente tem que extrair, né, são os pesos. É importante, né, até para a gente salvar isso daí.
É porque para você construir seu modelo, você precisa basicamente dessas duas informações, né? Dos pesos e da arquitetura. Beleza, vamos por hora manter só esses dois aqui. Vamos testar isso daqui, né? Então aqui, ó, dentro para essa arquitetura, vamos instanciar aqui um modelo da classe MLP que a gente acabou de definir aqui, né? E aí que a gente inicializa isso daqui com essa arquitetura daí, tá? Isso vai dar certo. Agora a gente vai extrair, ó, os pesos. Olha lá, o que é isso daqui? Ó? Aqui não dá para ver, né? Mas aqui a gente está com uma lista, tá vendo aqui, ó? Tem uma lista com vários arrays, vários, várias matrizes que correspondem aos pesos, né? E aqui são valores aleatórios que estão flutuando entre -1 e 1, sorteados, né? Então aqui para a gente conseguir visualizar melhor, vamos fazer assim, ó. Vou definir um for, aí eu vou pegar o... vou botar aqui, ó, connection. E vou pegar também o peso, in. Aí eu vou botar aqui, ó. Eu vou iterar ao longo dessa lista de W, mas eu vou iterar de maneira enumerada, né? Para a gente poder printar as coisas bonitinhas na tela. Vamos usar um enumerate. Ou seja, esse enumerate aqui, ele sai o contador. Tá aqui. E aqui eu vou pegar os pesos. Tá bom? Então eu vou botar assim, ó, print. Assim, ó, para ficar legal. Entre as camadas. Entre a camada. Vou botar aqui assim, ó. Aqui é... Vou botar aqui, ó. Entre essa camada e a... Mais um. Eu vou botar aqui um W para dar um espaço. W. Você vai ter esse W daqui, ó. Wzinho.shape. Olha lá. Entre a camada 0 e 1, você vai ter aqui um peso, uma matriz peso, com essas dimensões aqui, ó. 2 e 30. Aqui, ó, comparar com isso daqui, é sempre um a mais, tá vendo? Se um a mais aqui é aquela concatenação para considerar o bias, tá? Aí aqui, ó, entre a camada 0 e 1, entre essa camada 0 e 1, você tem aqui, ó, 2 por 30, tá vendo? Entre 1 e 2, 31, 40, aqui, ó. 31, 40, somando 1 a mais por causa do bias. Entre 2 e 3, 41 por 50, né? E entre 3 e 4, 51 por 1. Então tá certinho, a gente conseguiu aqui inicializar os nossos pesos, tá? E aqui a inicialização feita aqui dentro do construtor. Perfeito?